O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. E de modo especial nós queremos acolher a todos vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé. Caríssimos, hoje a igreja abre espaço na liturgia para comemorar a Cátedra de São Pedro. Cátedra é a palavra latina para cadeira. Aliás, cadeira vem do latim cátedra. Cátedra da onde o bispo, à frente da sua diocese, aonde ele dirige, de onde ele dirige ao seu rebanho como pastor, a sua pregação, exerce o munus de pregar o Evangelho. E a igreja onde está a cátedra do bispo é por isso chamada de igreja catedral, ou seja, a igreja da cadeira do bispo, da onde o bispo exerce a sua função de dirigir, de exortar, de governar, de guiar e de santificar o seu rebanho. E quanto mais ainda o Santo Padre, o Papa, que como Pontífice Máximo é o supremo pastor da igreja. Então, Pedro, de sua cátedra em Roma, conduz a igreja. E hoje Pedro é Francisco, Papa Francisco, gloriosamente reinante, que guia o rebanho de Cristo pelas ondas revoltas da história. E como são revoltas, não é? Nos nossos dias, estas ondas, como a barca da igreja é acossada por ondas tempestuosas que por vezes nos fazem temer que o barco irá afundar. Mas Jesus disse: coragem, eu estou convosco até o fim dos tempos. E para confirmar a fé dos discípulos, Jesus vai
encarregar Pedro. Confirma a fé dos teus irmãos. Então, o verdadeiro cristão professa a fé transmitida pelos apóstolos. E mantém-se fiel a esta transmissão. Muitos esquecem que o Evangelho não caiu do céu, um livrinho já pronto, né? Não, senhor. Primeiro o Evangelho foi pregado pelos apóstolos de viva voz. Só depois eles vão colocar por escrito. Então, não vos deixeis enganar pelos falsos pregadores, pelos falsos profetas, que se assenhoram do Evangelho e das coisas da igreja e dizem que são suas. E ainda mais, que nós não devemos seguir a tradição dos apóstolos, e sim o que eles ensinam. Paulo nos advertiu. A advertência que ele fez para a primeira geração de cristãos é válida para a nossa e para todas, até o fim dos tempos. Cuidado, virão lobos em pele de cordeiro, e muitos os seguirão. Não é isto que nós estamos vendo nos nossos dias? Este pulular de seitas que não aceitam seguir as determinações do próprio Jesus Cristo do Evangelho. Está aqui, olha, está escrito, é bíblico. E depois ainda abre a boca para dizer que são evangélicos, né? Conte outra. Aqui estão os verdadeiros seguidores do Evangelho, aqueles que seguem a fé que nos foi transmitida por Pedro, porque Jesus constituiu Pedro nesta pedra. E não foi porque Pedro tinha as melhores qualidades, foi porque o próprio Jesus o elegeu. E quando Jesus colocou este nome em Simão, colocou o nome de Simão, de Pedro, Simão Pedro. Pedro, por que Pedro? Porque Pedro é pedra. A pedra, ela é consistente, ela é forte, ela é dura, mas só isso não bastava para ser o alicerce da fé. Esta pedra teve que ser trabalhada, e Jesus vai trabalhar Pedro, vai fazer Pedro se confrontar com suas próprias fraquezas e limitações e entender que ele depende inteiramente do Senhor. E vai exigir de Pedro uma dura preparação, vai impor a Pedro uma dura preparação. A sua fé será testada até os limites. Ele mesmo verá se tem ou não tem. Jesus conhecia tão bem Pedro, que até quando Pedro dizia que ia dar conta de fazer uma coisa para a qual ele ainda não estava preparado, Jesus já o advertia: Pedro, tu ainda não estás pronto, tu me negarás 3 vezes. E de fato, Pedro o negou 3 vezes, mas também o confirmou 3 vezes. Só então Pedro estava no ponto. E Jesus vai preparar esta pedra, vai lapidar esta pedra, para que ela seja firme, forte e preparada para sustentar o edifício da igreja, para aguentar os choques. E que choques nós suportamos ao longo da história e ainda estamos suportando. Nós temos que enfrentar
tanto as ameaças externas como as internas. E hoje, por incrível que pareça, as internas ainda são piores. Antes do Concílio Vaticano II, se dizia que a igreja tinha os seguintes inimigos: os muçulmanos, os marxistas ou comunistas, os espíritas, os protestantes. E hoje nós nos deparamos com uma verdadeira quinta coluna, a saber, os tíbios, os católicos, os cristãos que vivem de maneira doble, com duplicidade. São cristãos dentro da igreja, mas fora, botou o pé fora da igreja, morreu. Você não encontra mais o sujeito como cristão. Vivem de maneira pagã. Um verdadeiro peso morto. Peso morto. Pior, uma verdadeira ferrugem que corrói o corpo da igreja. Aí fica a pergunta: será que eu estou sendo essa ferrugem? Será que eu estou sendo esse inimigo interno que estou sabotando a igreja? E nós vemos isso muito, nas nossas famílias. A tristeza que é saber que numa família você não pode mais rezar um terço, porque um dos irmãos ou abraçou, aceita, ou não dá valor àquilo. Não, isso é bobagem. Ou então, um filho que chega para os seus pais, ou uma filha que diz: casar na igreja? Para quê? Como se o matrimônio não fosse nada. Ou então, quando o sujeito tem uma graça de alcançar um cargo elevado numa empresa pública ou numa empresa privada e não está nem aí para os mandamentos da lei de Deus. E aí, olha, por se afastar da lei de Deus, como é que não está? O que faz? Faz tudo de errado, desvia, corrompe, se deixa corromper, altera as leis. Então nós temos que ter cuidado de não sermos esse quinta coluna dentro da igreja, que contraria o ensinamento dos apóstolos, que é o ensinamento do próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo os ensinou, os preparou e determinou a missão deles na igreja: defender o depósito da fé contra aqueles que querem usar a fé com objetivos escusos. Não prego a fé para a glória de Deus, mas sim para encher os bolsos às custas dos incautos. Então será, meu irmão, minha irmã, nesse tempo da quaresma, que é um tempo de reflexão, de recalque, de revisão de vida, que eu não estou sendo este mau cristão que dou contra-testemunho? Mas padre, todos somos pecadores. Minha gente, todos somos pecadores por causa da nossa fragilidade. Mas uma coisa é a fraqueza, outra é o vício. O vício de ser mau cristão, o vício de não educar os filhos na fé, o vício de dar mais atenção ao que sai nas folhas do mundo do que no evangelho e no catecismo. O vício de querer imitar as depravações do mundo e de rejeitar os bons exemplos dos santos.
no combate às más inclinações e na prática do bem. O vício de abandonar os mandamentos do Senhor. O vício de achar que divórcio, adultério, luxúria, perversões, uso de drogas, ideologia de gênero, são coisas que o cristão deve abraçar e defender. Está vendo? Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um ou odiará o outro. Ou o cristão ama Jesus e a sua igreja, ou ama o mundo. Ou o cristão se dispõe a combater em si mesmo as más inclinações, ou ele vai viver do jeito que o diabo gosta. Ou nós lutamos para superar as nossas fraquezas, ou nos entregamos a elas. Mas, se nós abraçamos a bandeira de Cristo, nós devemos lutar sobre esta bandeira, seja contra as nossas más inclinações, seja contra as tentações de Satanás e do mundo. E hoje essa quinta coluna é grande, porque essa quinta coluna é que assiste às novelas e adere às suas modas e ideias. Esta quinta coluna hoje deixa suas mulheres se entupirem de anticoncepcionais. Hoje esta quinta coluna abraça o sexo livre. Hoje esta quinta coluna abraça a libertinagem e a perversão como forma de educação de seus filhos. Mas querem sair bem na foto, não é? Não pode ser assim. O cristão tem que seguir a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão tem que fechar com Jesus. Assim como Pedro, que superou as suas fraquezas e foi transformado pelo próprio Jesus Cristo na pedra da nossa fé, na pedra fundamental da nossa fé. Por isso que a igreja vem resistindo, e a igreja precisa de outros Pedros e de outras Petrinas para manter-se firme. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.